tinha muitas É declarações. interessante, a gente ficava no hotel, alguma coisa, por uma parte eu tinha sempre alguém comigo, né? Os barrais que comigo. Mas teve uma época que eu estava sozinho e eu não estava preparado para ficar sozinho, né? Então é difícil ficar sozinho, né? Era sempre em Chega de dupla, né? noite, não tem com quem conversar e tal. É, Então, eu comecei a fazer amizade com pessoas que eu conhecia na rua, né? E daí tinha o pessoal do Hare Krishna na frente do hotel onde eu estava. E daí eu fiz amizade com o pessoal do Hare Krishna, né? E daí a gente achou muita coisa em comum. Daí eu já li o Bhagavad Gita já falei da Fé Barré para eles. E muitos anos depois, teve um evento que até o Gabriel, acho que participou também, até a Fuad, teve um movimento, um evento no Espírito Santo sobre. É um evento que tinha era estudantil, tinha uma conotação política, mas as religiões participavam. Os Bahá'ís estavam lá, até a editora Bahá'í estava lá. E a gente passou lá e daí tinha que ter um lugar para falar de religião, porque muita coisa era mais política, né? O lugar que tinha era a tenda Hare Krishna. Então, eu tive uma época que eu tive muito contato com eles, né? E foi no campo do ensino mesmo, né? É, até hoje tenho amizades com isso. O que acontecia é que as pessoas aceitavam a fé rapidamente, né? Mas a gente via que tinha outros grupos que estavam ensinando a fé. sim. Era um momento difícil. Os arquímetros, isento, eles têm o jeito deles, mas eles nunca, não existe problemas com o movimento, nada disso. Mas tinha outros movimentos complicados, né, com Meninos de Deus e coisas É, assim, né, e que também naquela época, hoje praticamente não tem mais, assim, é. desse jeito. Então, a convivência nos lugares que a gente ia, principalmente nas fronteiras, havia uma atividade missionária, digamos assim, de outras religiões junto, né? Então, a gente acabava convivendo com essas pessoas, né? E a gente acho que se destacava para as pessoas pela universalidade que a FEBRAE é, né? Ela não é coercitiva, ela não, né? Ela tem ela é mais amorosa no contato com o outro, né? É. Então, Eu acho muitas muito pessoas. acolhedora, sabe? Os ensinamentos de Barral lá são muito acolhedores. Exatamente. E depois eles também nos ensinam a não fazer certas coisas, né? Porque o nosso código de ética Bahá'í exige da gente coisas que em outros grupos não é visto como errado, para nós né? Então, claro, o problema naquele momento era ficar sozinho. Eu nunca tinha ficado sozinho na minha vida, né? É. Então, eu Geralmente, sofri um pouco nesse sentido. não isso naquele período, quer dizer, hoje também. Naquela época, normalmente a gente ia sempre em dupla. Que Isso, a gente isso, até brincava, isso dá certo até na época da Bíblia. Sempre eram isso. dois. Tem uma parte somente em Uruguaiana e tal, que nós éramos dois, às vezes até mais, É. né? Olha, teve um Mas, episódio desse negócio de viajar dois. Uma dessas viagens que eu citei até, é essa aí, que eu estava sozinho, mas num período, num pedaço da viagem. Outro pedaço estava com outro jovem. E teve uma dessas viagens que eu fui com um outro amigo Bahá'í, jovem, assim, também jovem, mas recém-declarado Bahá'í, sei lá, tinha um ano e pouco. E aí o Comitê Nacional de Ensino falou: Padinha, quando você for próxima viagem, se for fazer para o interior, você leva eu não lembro o nome dele, acho que era Milton. Leva o Milton e tal para preparar ele aprender como é que faz ensino e tal, amadurecer, né? E, bom, eu ia ficar 2 meses por interior, né, do Amazonas, aí o Milton foi comigo, beleza. Aí, numa dessas vilas que a gente estava fazendo palestra e tal, que a gente sempre arrumava um local, era uma igreja ou era o salão de festas da comunidade. Aí
a gente fazia uma palestra, por exemplo, o slide era sempre, que era um sucesso total, né? E aí, nesse dia, nós estávamos falando, nesse momento, eu combinei com ele assim, falei, olha, eu passo o slide e você fala. Outra hora, você passa o slide e eu falo. Tudo bem? Combinamos que momento ele falaria. Aí, na hora que ele era o momento dele falar, foi o momento do martírio do Bab. Aí aparecia um slide, assim, o local na praça. É um slide antigo, uma foto conhecida. Tem um X na madeira, lá onde Na madeira que foi preso, né? isso, onde ele foi preso, né, junto com o Bach. Aí, nessa hora, eu passo o slide e o Milton fala: então, nesse momento foi um momento terrível, porque essa era uma geração de víboras, que o Bab cita isso, né? Que aquela Sim. era uma geração de víboras e tal. Aham. Aí ele foi, decorou aquele pedacinho e falou: então o Bab falava que esse povo, nessa época, era uma geração de víboras. Vocês acreditam? O Bab foi amarrado ali, onde está marcado aquele X, junto com um dos seus seguidores, e foi amarrado e foi fuzilado com 750 tiros de canhão. De canhão. Aí eu fui e fiquei quieto, né? Aí teve um senhor que estava assistindo e não aguentou. Falou: Nossa Senhora, mas esse povo era muito perverso mesmo. Então tinha desse aí. Eu não corrigi ele, não. Não, é melhor não, né? Ficou, Corrigir é, é complicado. ficou lá os 750 tiros de canhão. E aí o menino, o rapaz, falou: não sobrou. Aí o Babo desapareceu. Aí o outro, claro. Mas não, mas ele não desapareceu, não foi por causa só do fuzilamento, não, foi muita fumaça. E aí ele sumiu e estava lá ainda falando com seu seguidor, dando suas últimas instruções, e aí continuou a história. Mas assim, tinha esses episódios, quando ele saía Bem, também muito com bom. dois, né? Eu me lembro daquela o Dia Internacional da Paz das Nações Unidas. Então, né, nessa época eu viajei para Uruguaiana, outros lugares, para fazer os eventos. E era interessante que a gente chegava e ia nas escolas. As escolas abriam as portas, né, É, é. para receber e tal. Há um tempo atrás, um tempo atrás, acho que o Caminho mandou a foto de alguém que no Rio Grande do Sul que foi um dos que escutaram a gente falar da fé na escola, Que que hoje é legal. Bahá'í. Ele disse, tem um cara aqui que te conhece. Eu disse, pô, Puxa, que caramba, legal. né? Pra você vê, né? E era muito receptivo. Eu posso até fazer hoje é diferente, talvez por causa desse mundo digital. Hoje inclusive, o Também acesso hoje a gente é tem um muito instituto, complicado, né? né, Silvio? Hoje a gente tem um instituto Isso. que ajuda muito. Na época, você ia pessoalmente falar as coisas, a comunicação, tudo analógico, né? Por carta, né? Eram umas coisas assim, né? É. Hoje as pessoas estão com overflow de informações, né? Então, eu acho que é diferente. Tem muita informação e tem muita desinformação, né? Mas você lembra alguma declaração daquela época, dessas suas viagens aí de pioneirismo de curta duração? Olha, eu me lembro de alguns momentos, por exemplo, eu fui na casa de uma senhora, eu estava sozinho, teve uma época desse ensino que eu estava sozinho. Fui na casa de uma senhora, no Rio Grande do Sul, e me disseram para visitar. Ela tinha se tornado Bahá'í e para visitar. Quando eu cheguei na casa, a casa era de chão batido, extremamente pobre. Uma senhora, eu acho que ela aparentava mais idade do que realmente tinha. E sabe qual era o material que a gente levava? Era o Instituto Ruri, só que é o Instituto Ruri daquela época. Eram os folhetinhos É, pequenos. papel jornal. Foi um momento muito, muito tocante para mim, porque eu não sabia o que fazer, na verdade. A gente sentou para orar junto, porque ela me recebeu tão bem, mas a situação de vida dela é tão precária, extremamente precária, que eu me sentia assim, constrangido, digamos assim. Tipo assim, puxa, eu não trouxe nada para ela, além da fé, né? Não trouxe nada que eu pudesse. A gente não estava preparado para essas coisas, né?
Claro que nem sei que ela já tinha uma certa idade, não sei, né? Então, teve essas experiências. Outra experiência difícil em outra cidade foi uma menina que se tornou Bahá'í e o pai resolveu perseguir a menina. E ela estava sendo assediada por causa disso. E liga para a corpo auxiliar, e liga para não sei o quê, para ver como balizar isso. Porque a menina se tornou Bahá'í até que a gente chegou a um bom termo, sabe? Então, coisas. Eu era muito jovem, cara. Eu não estava preparado para o mundo real, com o mundo como ele é, entendeu? É, e boa parte dessas cidades, algumas que eu estava com outros barrais, foi mais tranquilo, porque a gente dividia, né? Chega no fim do dia, se divide com o outro. Mas a fase que eu estava sozinho foi foi mais difícil para mim. Assim, eu não estava preparado para. Não a questão de enfrentar o mundo como ele é, né? Sim. Eu fui um cara criado no, na Ilha da Fantasia, né? Eu Criado acho no que eu. mundo onde eu era protegido, né? De repente eu estou no mundo como ele é, É, né? E ver o sofrimento das pessoas. Eu sou muito empático, eu sofro junto, sabe? Até hoje sou assim, né? é, Então, tem que contar porque a gente tem que cuidar disso, né? Não pode sofrer junto, senão não ajuda ninguém também, né? sim. Mas naquele momento, a convivência com esse dia a dia, um cara que viveu em casa, na Ilha da Fantasia, tinha tudo que minha família me dava tudo que eu queria, digamos assim. É. Nunca tive nenhuma carência, Eu né? acho que você vivia com a dignidade que todo ser humano deveria viver. E Pois aí, é, isso. e aí você vive, porque quando a gente está com outro, no interior do Amazonas, a gente passou por coisas inacreditáveis, Eu inacreditáveis. imagino, eu Então, eu imagino. lembro que Sérgio Couto falava, Padinha, você só conta algumas histórias se as pessoas que estavam com você estiverem vivas. Porque se elas já tiverem morrido, não conta não, porque eles vão achar que você é mentiroso. Porque realmente eram coisas absurdas, né? Mas eu acho que isso aí que você falou, quando a gente estava sempre com outro, que era a maioria das vezes, a Sim, gente sim. saía para ensinar um junto, né, em Aham. dupla. Então, acho que um apoiava o outro, um dava força para o outro. Mas eu acho que tudo que nós passamos, tudo que você passou, e tudo que os outros que estão nos vendo e nos ouvindo passarão, estão preparados, sabe? Deus só dá o frio de acordo com o cobertor. Eu acho que É as verdade. É verdade. experiências que você passou, que naquele momento você falou, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? É. Aquela ali estava sendo ensinando para você. Você não estava sendo o instrutor para aquela família. Eu era um aprendiz. Era um aprendiz, muitas vezes Porque no campo do ensino, você aprende muito mais do que se ensina. muito mais, muito mais. Agora, claro, ali também é uma questão de fé, né? Claro, claro que tem que pensar, tem que ser coerente com as coisas que você faz, mas a força vem da fé, né? Então, claro, quando eu volto desse ano, praticamente foi um ano inteiro, eu volto outra pessoa, né? Não sou mais aquele cara que vivia em Nárnia, né? Vem o Vivendo, amadurecido. vivendo num mundo que não é o mundo da maioria das pessoas, Exatamente. né? Isso um pouco me ajudou a ter uma compreensão melhor da fé. Claro, eu estudei muito, eu me lembro, eu fui mexer, por causa dessa entrevista, eu fui mexer em anotações. Encontrei meu caderno, um caderno que eu escrevia coisas de estudo. Pô, eu li Rompedores da Alvorada inteiro, aquela versão que tinha em espanhol, né? É, E daí estava anotado todos os versos do Alcorão, com comentários que eu comentei cada verso do Alcorão citado no Rompedores da Alvorada, porque eu comecei a entender que eu não entendia nada do Islã. E o contexto cultural da fé é islâmico, não tem que entender. é. Então eu estudei muito, aprendi muito, e eu aprendi sozinho naquele momento, né? Depois, claro, eu tive grande força quando eu voltei, né? O seu Habib, ele me tirou todas as dúvidas, né? Mas aquele espírito de estudar religião sistematicamente, no campo do ensino, isso me potencializou até o fato da profissão que eu tenho hoje, Exato. né?
Porque quando eu falo com meus alunos, até, pô, tem uma disciplina optativa de geografia da religião na universidade que só eu que dou, né? E eu sempre tinha 15 alunos, 10, 15 alunos. Pô, a última turma tinha 40 alunos. Porque descobri que eu ia me aposentar, todo mundo quis fazer a disciplina. Então, quando eu falo da experiência religiosa, eu vivi a experiência religiosa, É né? E muito, vi, a diferença é muito grande, né? é muito grande, não é uma coisa teórica, né? Quando eu vejo o que acontece com as pessoas falam coisas e eu, nessa experiência com meus alunos, eu resolvi que eles pudessem contar da sua experiência religiosa. O último trabalho deles era falar de uma experiência com o sagrado. E eles tinham que fazer isso através de imagens. Daí eles começaram a apresentar. Daí eu vi como é que é o perfil da geração a qual eu estou sendo professor hoje, como é fragmentada a religião. Quer dizer, claro que a mãe ou a família é a base que sustenta a fé de alguns, mas há uma grande quantidade de pessoas que não vê referência em religião nenhuma, né? Uma grande quantidade. Me impressionou porque não era assim há anos atrás. Então, há sempre a religião está ligada a uma experiência existencial. Tipo, eu passei uma dificuldade e agora eu resgato essa dificuldade em uma experiência. E essa experiência pode ser metafísica, tal, ou alguma coisa, por causa da nossa cultura religiosa no país, muito ligada ao sobrenatural, né? O sobrenatural que aparece de alguma forma. Mas Sim. geralmente a experiência que eles relataram são com os pais, ou a mãe ou o pai. Era, E eu comecei a entender que eles são filhos de uma geração onde a experiência religiosa dos pais já não existe mais. Não estou dizendo que todos não existem, não existe mais porque, de uma muito, forma confusa. porque muitos pais também são dessa geração. Exato, eu estou pegando a terceira geração. É, Eles são pessoas de 20 e poucos anos, e eu tenho idade para ser avô de alguns deles, né? exatamente, isso que eu ia dizer. Então, eu sou um avô, né? E eles foram contando e todos foram, começaram a falar e falaram em grupos e fizeram cartazes e eu vi coisas, os que têm alguma experiência religiosa, sempre alguma coisa ligada a alguma experiência metafísica específica, não a uma estrutura, poucos são dizer, eu sou vinculado a tal. Ele disse, muito sério, eu frequentava tal igreja. Alguns, mas há muitos se referem à religião como uma experiência metafísica que aconteceu na vida dele. E todos se referem aos pais, principalmente a mãe. Qualquer coisa que justifique o que ele é agora tem a ver com a mãe, principalmente. Por isso que E a gente percebe, quer dizer, a sabedoria de Bahá'u'lláh, quando ele fala que se tiver que escolher entre educar um menino ou uma menina, que se eduque a menina. Porque é essa exato. menina que vai educar a família inteira. O papel da mãe, não que os pais sejam, mas Sim, o claro. papel da mãe é fundamental É. e um pouco eu estou sentindo que o nosso canal de conexão com a família e para ensinar a religião tem que mudar também, porque a realidade não é mais a realidade que eu, como instrutor, vivi há muito tempo. Exato. É, é um mundo, é um quebra-cabeça. As experiências religiosas não têm mais coesão. E quando tem, são coesões extremamente restritas, né? Um certo fundamentalismo, né? Uma coisa mais restrita, né? Nessa experiência sua de. Como é que chama, Silvio? É uma associação de. A Sintec é É, uma associação associação. religiosa. Isso se restringe a Curitiba ou está em várias cidades do Paraná? Ou como é que é? Ela tem um convênio com o estado do Paraná e com o município. E o que que ela faz? Quem dá aula de ensino religioso na escola são professores, como qualquer professor. Certo. O que as associadas fazem? Elas dão elementos da sua religião para que as crianças tenham elementos fidedignos da sua religião. Então, por exemplo, eu mando coisas agora, por exemplo, manifestações da fé Bahá'í.
eram manifestações das religiões. Eu escolhi templos e administração Bahá'í. Então, eu passo esse elemento, isso se torna assunto didático dentro da escola. E as outras religiões, a Igreja Luterana, a Igreja Católica, o Candomblé, também fazem a mesma coisa. Então, esse conteúdo, dado pelas lideranças religiosas que estão representadas, se torna material didático para as crianças. Então, a questão que a associação fez, e agora a gente trabalhou muito nisso, dar informações fidedignas das religiões a partir da sua própria fonte, sem intermediação. Porque o currículo, como é que é elaborado hoje? Que eu lembro na época da lei, Uhum, foi um pega para capar, né? Porque quando era um professor católico, o viés era católico. Quando era um uhum. para evangélico, o professor, como é que foi Cada montagem da estado escola? resolveu de uma maneira e outros não resolveram, né? É, O Paraná é referência, porque não tem ensino confessional nas escolas, olha que já tentam todo ano. A última tentativa foi alguns anos atrás, mas eles convidaram os membros da associação para o Conselho de Educação do Estado. E então, os Conselhos de Educação do Estado, por causa do testemunho dos representantes das religiões da Sintec, barrou a tentativa de colocar confessional dentro das escolas. Então, não, porque existe, assim como tem essas denominações religiosas, esses que estão na associação, que acreditam que o ensino tem que ser o conhecimento religioso, que não deve ser confessional, tem aqueles que defendem usar a escola como uma plataforma de proselitismo, né? até política, E, né? e política, junto com religião, tem política. Boa É. parte de alguns grupos, essas coisas se misturam, inclusive. Então, o Conselho de Educação foi convidando, eu fui lá, foi o representante da Igreja Católica, foi o da Igreja Luterana, foi o rabino, foi o sheik do Islã, e todos, por mais que tenham pensamentos diferentes, e tem, eles concordam que esse conhecimento é conhecimento da religião, a partir das suas próprias fontes, não é doutrinação, né? Então, a Sintec é um pouco, ela vira um guardião para evitar que o ensino público se torne proselitismo. É difícil, Sim. mas as pessoas denunciam quando a coisa está saindo errada e acaba chegando para nós, né? E também, claro, a associação tem aqueles que são contra ela, né? E volta e meia tem alguma coisa no Ministério Público contra a associação, entendeu? Mas uma coisa que a gente aprendeu, eu também falo para os meus colegas lá, né? Enquanto a gente for unido, a gente vai ter força, né? Exatamente. Então é impressionante como essa convivência um com o outro e as instituições acabam a gente sendo amigos, né? Isso é uma coisa E maravilhosa. porque é muitos anos muito juntos. E cada um tem a sua profissão. Algumas religiões são sacerdotes. Por exemplo, o presidente é o padre Volney, que é meu vizinho aqui, por sinal, do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Vizinho de residência. Aqui no bairro, aqui perto. Por sinal, vai ter um jantar de confraternização da Sintec, que convida, todas as religiões vão lá confraternizar. E ele tem um salão, a gente vai fazer lá. Até algumas famílias barrais vão, algumas famílias. E a gente vai convivendo, mas com o passar dos anos, a gente se tornou amigo, né? É. Porque eu vou lá tomar café com ele, conversar com ele conhece. Por sinal, ele é de origem tridentina, da onde a cidade que eu tenho a casa. É tutti italiani, tutti buona gente, né? Italiano. E daí tem o pastor Jorge Schwedeck, que é um homem brilhante da igreja de confissão luterana, a igreja luterana de origem alemã, né? Ele é uma pessoa assim de um ecumenismo restrito, sabe? Então eu me lembro um tempo que eu fui convidado para ir na escola de formação teológica do Rio Grande do Sul, luterana, né? Para dar uma palestra sobre religião e pós-modernidade, né? E eu não sabia quem me convidou para isso, né? Cheguei lá, todas as igrejas de origem luterana, protestante, estavam representadas lá. Os mais fundamentalistas, os mais liberais, estavam todos lá. Os alunos das escolas estavam lá.
é responsabilidade para falar para toda essa gente alguma coisa sobre isso, né? Eu fui lá, dei a palestra e no refeitório eu convivi com as várias tendências, os mais liberais, os mais conservadores, e tive uma interação com eles, daí eles descobriram que eu não era cristão, tecnicamente cristão, digamos assim, né? E ficaram curiosos e tal. Mas eu, só depois de um ano depois, eu descobri quem que me tinha colocado nessa, né? Eu fui pensando que é um convite para um acadêmico, né? Foi justamente esse pastor, o pastor Jorge Schifferdeck, que é uma pessoa boníssima, uma Que pessoa de um bom. grande coração, uma pessoa irrestrita como o vento, É né? incrível isso. Inclusive, eu cheguei quando ele se tornou, uma época ele foi pastor sinodal, é o pastor que cuida de todas as igrejas luteranas do sul do Brasil. E tem uma consagração, ele me convidou e fui lá assistir a consagração dele com pastor sinodal. E daí, quando eu fui viajar para o sul, eu fui para Rio Grande, cidade de Rio Grande, muito antiga cidade, né? Entrei numa igreja luterana e tal, vi uma moça lá, oh, bonita, que eu posso conhecer? Não, sim, sim. Ela disse, você é luterano? Não, não sou luterano, mas conheço um luterano muito meu amigo, o nome dele é Jorge. Ah, é? Daí ela disse assim, sabe essa igreja foi a primeira igreja que ele presidiu? Eu entrei na igreja que o cara começou a casa. Que coisa, né? Que Que, coisa. que mundo, né? Então a gente Que- faz esse grupo, como eu sempre falo para todo mundo, e a pessoa já se convenceu, enquanto a gente estiver unido, se respeitando com esse objetivo, a gente vai ser abençoado por Deus. Senão, não. Algumas coisas que você mencionou aí são assim engraçadas até mesmo porque o programa chama Uma Graça de Podcast, né? Uhum, Tem uma graça porque é uma graça de Deus e uma graça uhum, porque tem muita coisa engraçada mesmo, né? Nesse caminho. Mas me impressiona muito algumas coisas que você mencionou. Eu sempre lembro quando li a biografia de Madre Teresa de Calcutá, teve um episódio que ela está cuidando dos ferimentos de um soldado num período de uma batalha lá, e um outro soldado chega e vê ela limpando aquela ferida, quase que na carne viva, a perna do soldado e tal. E aí o soldado vira para ela e fala: Olha, irmã, eu por dinheiro nenhum eu faria o que a senhora está fazendo. Aí ela virou para ele e falou: Nem eu. Porque realmente é isso aí, verdade. esse amor que brota do relacionamento, que brota do comportamento, porque eu acho, Silvio, que essas pessoas que você mencionou, o padre, o frei, esse agora, esse pastor luterano, essas pessoas que você admira, que você impressiona com o comportamento delas. Você não mencionou nenhuma vez que ficou impressionado com o que elas falam, é com o que elas fazem. Então, eu acho que Isso. nós, barrais, é a mesma coisa. O Guardião fala que a maneira, o método, a estratégia mais poderosa de se ensinar a fé é através do exemplo. Não tem meio mais poderoso. E a gente realmente, numa interação como essa que você faz parte e ajudou até a consolidar, fortalecer a associação, é através do exemplo, né? Não tem dúvida. Mas, ô Silvio, de vez em quando está passando isso na minha cabeça e o assunto vai seguindo, a gente não fala. E a esposa, e seus filhos, como é que é? Sua família, tem que falar deles, senão você É vai claro, né? apanhar. A pessoa, falei tanto da grande família, mas a família Abel Nuclear eu aí, falei. senão você vai apanhar Eu depois. não vou ser expulso de casa, com certeza. Olha, eu estou casado há mais de 30 anos, né? Graças a Deus, com a Ana. Ela se tornou Bahá'í também, né? Quando eu casei, ela ainda estava conhecendo a fé, né? E temos um filho, que é o Andrew, né? É, temos um porque fomos econômicos, mas ele vai, por sinal, ele vai casar Oh, esse ano, parabéns. né? E, a gente não. Ana foi colega minha, quer dizer, fui colega dela na Escola das Nações ali. Sim, sim, sim. Bom, a Ana é meu baluarte, né? Eu posso fazer um monte de coisa, mas quem segura as pontas é ela, né? Ela é uma pessoa determinada, uma pessoa que me fala sempre a verdade,
sabe? E eu admiro demais ela. Ela sustenta a integridade das coisas, assim, né? De uma clarividência muito grande, assim, né? É uma pessoa Então, maravilhosa. todos esses trabalhos que a gente faz, a Sintec, tudo, ela ajuda também, ela sempre participa, e ela também é professora de geografia, né? Tem muito geógrafo nessa casa. Ela também foi professora, eu conheci ela, eu trabalhava na faculdade espírita no início de carreira, sabe? E ela fazia uma segunda graduação lá, e eu fui professor dela, eu conheci ela lá. Hum. E depois, mas a gente se conheceu pessoalmente depois, né? Se reencontrou depois. E na faculdade espírita era uma faculdade particular, né? Eu ganhava por hora e tal, era uma situação mais precária. Mas o dono da faculdade gostava muito, ele era espírita e gostava muito de religião. E volta e meia ele convidava a fazer palestras sobre a fé Bahá'í lá para o curso de doutrina espírita, né? Então, eu convivi com ele, era uma pessoa que eu tinha um maior respeito, um maior carinho. Até quando eu era representante do sindicato, eu não tinha coragem de brigar com ele. Mas ele é uma pessoa, ele é um sonhador, né? Infelizmente, o projeto hoje não existe mais, mas ele foi um momento bom e um momento que eu conheci a Ana, né? Então, construir, né, uma nova, a vida de verdade, né? Com uma família. Você sozinho é vida, mas com família é vida de verdade. É outra coisa, outra É coisa. outra coisa. Você tem que ser mais não, na interação. Você tem que abrir mão de coisas. Você tem que se reaprende a ser gente, né? No casamento é assim, né? Se você vai lá e vai ser a mesma pessoa que você sempre foi, não vai dar certo. Então eu aprendi muito com ela. Aprendi muito e aprendo todo dia, viu? Ou por bem ou por mal. Não, E depois que eu sempre digo que todo homem deveria ser pai e toda mãe deveria ser mãe, porque a gente se reeduca ao educar os filhos. Porque isso, a é gente verdade. sabe de um monte de bons conselhos, mas se a É, gente dá bons conselhos e eles não veem a gente praticando aqueles conselhos, não adianta nada. não adianta nada e fica pior, né? Porque fala, Fica poxa, pior. o senhor fala para eu fazer isso e o senhor É, mesmo não faz. Então, eu acho que é muito importante realmente ter filhos, né? Ter uma família. eu acho assim. Eu tenho a maior admiração por ele. É meu único filho, mas ele é o cara. Ele é uma pessoa que eu posso conversar, que eu confio plenamente e que ele é uma pessoa que, digamos, ele é edificante, né? Ele gosta de construir as coisas, né? E ele vai, as pessoas gostam muito dele por causa disso, né? Ele é uma pessoa que está sempre Ele está com quantos anos, Silvio? somando. Oi? Eu? Ele. Ele nasceu em 97. Ah, o Rafael, meu Se, caçula, se pergunta datas, eu não sei a data, eu não é sei a data 28, dele. 28. Grava aí que ele tem 28 anos. Nasceu, se eu não errei, eu não errei. Que mês que ele nasceu? Isso. Hã? O mês? Não me pergunta isso, padre. Pelo amor de Deus, Silvio, não pode falhar nessa. Você só tem um, só, pelo amor de Deus. Não me pergunta nem a data. Não sei nem quando eu nasci. Não, aqui em casa a gente não celebra aniversário de ninguém depois que os meninos fizeram 10 anos. Eu tenho É, três filhos, três homens. assim que a Então, Ana, a Ana vai me cortar o pescoço se eu não disser as coisas assim. pois é, eu fui cair na bobagem de perguntar, né? Mas então, Não, mas mas agora a futura esposa dele também mais ou menos tem a mesma idade dele, não sei a idade exata. Eu sou péssimo para essas coisas, né? Eu esqueço aniversário, esqueço idade, esqueço tudo isso. Esqueço até aniversário, do teu aniversário já. aniversário aqui também a gente esquece com muita facilidade. Mas, Mas a mas, família lembra, né? mas A tem que família saber, cobra. né? É, é. Tem que Mas eu saber. tenho, graças a Deus, né, tenho maior admiração por ele como pessoa, né? Não porque é meu filho, Sim. porque ele é uma pessoa que está construindo a vida dele e está no caminho, né, com a bênção de Deus, que tudo aconteça bem, né? E agora com a vida de casado, daí é um outro momento da vida, né? É. Né?
estão ensinando em casa, daí é um mistério, né? Vai ter que encarar uma nova etapa da vida, né? Ele está numa idade boa de casar, essa idade de 28, 29 anos, é um É, 27. Como você não sabe o mês, se ele fez aniversário antes agora do mês que nós estamos, ele tem 28. Se ele vai fazer depois da data que nós estamos, ele ainda tem 27, vai fazer 28. Eu sei disso é porque o Rafael, que é o meu caçula, tem aham. 28, vai fazer 29. Ele nasceu em 96. O seu nasceu em 97, né? É 97. Pois é, então. Já é grande coisa. Já saber o ano já é grande coisa. Fala com a Ana que tenha paciência com você. Pô, ela vai me matar, cara, Não, vai me não, matar. fala com ela Pô, o seguinte. tem que Não, editar essa parte, ela vai me matar, vai acabar comigo. não, Cara, eu fala sou com ela o seguinte: danado. olha, Padinha falou que nos primeiros 100 anos de convívio é assim, depois melhora. Depois melhor. Depois melhora. Não, eu sou péssimo, inclusive tem que anotar, é aniversário de casamento, eu não sei. Aniversário, o meu por coincidência, né? Mas às vezes eu esqueço o aniversário da Ana também. Péssimo para essas coisas. E ela leva isso muito a sério, sabe? É, pois é, então esse é que é o problema, né? É, Que os outros levam a sério. Não, eu lembro de datas geral aqui em casa. A gente só não comemora. Agora, às vezes, já aconteceu algumas vezes, o dia do meu aniversário, ontem eu lembrava que era hoje. Mas quando chega hoje, eu não estou ligado à data do aniversário. Então eu fico com aquele sentimento de que hoje tem, que, algum dia. tem Eu alguma também coisa. tenho essa, às vezes eu lembro, daí. Então, Mas tem eu tenho que alguma anotar. coisa. Agora eu estou assim, né? Para não ficar muito alienado, eu anoto tudo, né? Daí o celular também é útil para isso. É, pois é, pois é, Você pois é. marca os dias, né? Daí a pouco para eu não perder o dia que tem que dar o presente e tal, essas coisas, né? Mas eu sou péssimo para isso, né? Mas não é por maldade, não. Isso Não, não é. sim, claro. Mas quando Eu a gente vou. fala o que você está falando, a gente consolida essa ideia, né? Então fica É, pior. fica pior. Silvio, sempre nesses nossos episódios de Uma Graça de Podcast, nós já gravamos 80 episódios e muitos episódios em duas partes e tal. Bom, você já se inscreveu no canal, você sabe. E eu sinto que cada episódio, cada conversa como essa, tão maravilhosa, tão rica como está sendo conversar com você um pouquinho da sua vida, das suas experiências como pioneiro. Eu falo pioneiro de curta duração, porque naquela época não se amava isso. Pioneiro era aquele que mudava de país para outro, mudava de um estado, de uma cidade para outra, e aí perguntaram à Casa de Justiça, como eu já mencionei aqui, que pioneiro é todo aquele que muda do lugar que está para um outro lugar e continua servindo a fé. Esse é pioneiro. Então, hoje tem o pioneiro de vizinhança, o cara muda de uma cidade para outra dentro do mesmo estado, muda de um estado para o outro, também de um país para o outro, de um continente para o outro, mas enfim, todo mundo é pioneiro. E a sua experiência é aquela experiência de pioneiro que a gente chama de curta duração, quando você ficou um ano saindo pela vida fora aí, fazendo ensino da fé e amadurecendo o seu espírito e o seu coração, né? Mas muita gente nos pergunta essa experiência, como é que nasceu isso? Quer dizer, o que aconteceu com você? Alguém te convidou, falou, Silvio, você não gostaria de ficar como instrutor tempo integral durante um ano? Como é que foi esse acontecimento? Porque muita gente nos escreve, hoje não muita gente escreve, mas já tantas pessoas escreveram perguntando sobre isso que eu prometi que cada convidado eu ia fazer a pergunta para ele. O que passou no seu coração que você falou, olha, vou largar tudo, vou dedicar a minha vida no próximo ano só para ensinar a fé. O que aconteceu? Pois é, na época eu já digamos, acompanhava esses projetos, né, de expansão da fé em vários lugares. E como eu estava estudando, eu não tinha condições de me dedicar para sair. Foi mais uma que eu pensar, pô, o momento que eu vou ter entre
me formar e já ter uma vida com emprego e tudo, vai ser pequeno esse momento ali, e eu tenho que aproveitar isso de alguma forma para ter essa experiência, né? Que eu acompanhava, ensinava a fé próximo de Curitiba e tal, mas havia projetos, né? E divulgação de projetos e tal. E aí era o momento que eu podia mesmo, né? E eu fiz certo, porque depois, logo, a vida vai mudando, né? Você vai ter que se sustentar e vai ter que ter um trabalho, e etc., né? Então, foi um momento muito bom ali em 86, né? Porque já no meados de 87 eu já tive meu primeiro emprego já, né? Então, se eu não fizesse naquele momento, eu não teria como fazer dessa forma, servir a fé dessa maneira, né? Porque tem umas maneiras de servir a fé, mas naquele momento era o que mais demandava. E hoje, olhando para trás, eu acho que eu fiz certo, viu? Depois a vida mudou totalmente e foi diferente. Daí era uma coisa muito mais organizada, era mais eventos barrais que se participava. A gente, daí eu já servi no primeiro Conselho Regional de do ensino. Sul, depois teve conselhos estaduais, né? Conselho do Paraná, então, assim, várias instituições regionais depois, e depois que já tive essa experiência, então era diferente, né? Se eu entrasse no serviço a pé em determinadas instituições, não tivesse essa experiência concreta, prática, né, do ensino da fé direto, eu ia ajudar, mas ia ser uma coisa meio, ia ficar um vazio, né? Quer dizer, Foi o momento certo. foi no momento certo, no momento que eu tinha liberdade, não tinha urgência, sob o ponto de vista que eu tinha a minha mãe, que me sustentou um tempo, né? E se não fosse naquele momento, eu achava que ia ser mais difícil. Claro, eu vou servir a fé depois de outra forma, né? Sim. Mas não desta forma, né? É. Então, era uma oportunidade tinha que ter coragem para fazer isso. Eu nunca saí de casa, né? Foi assim um impacto para a família, ficou meio desconfiado e tal. Mas eu nunca eu bati muito cabeça, assim, porque eu não tinha um preparo. Eu fiquei um tempo na casa do Luiz Henrique, lá no Rio Grande do Sul, quando ele morava no Rio Grande do Sul. Fiz não digo um treinamento, né? Mas uma experiência com ele. Sim. A gente estudou coisas juntos, fez trabalho juntos lá nessa época também e ajudou nesse processo, né? Na época as coisas existiam, mas elas não eram tão organizadas e sistemáticas como hoje, É. né? Eram coisas assim que o que dava para fazer, né, naquele momento, né? Tipo uma criança que está aprendendo a andar, né? Às vezes leva uns tombos, mas no fim ela anda, né? É. É um pouco assim, eu olho para Sim. trás, a gente está muito além disso hoje, né? É E incrível. o mundo também mudou, né? Bastante. Hoje aquela método que a gente tinha lá atrás, hoje não funciona tão bem assim. É. Então, por isso que os projetos da fé são diferentes, porque o mundo é diferente também, É. né? Eu fico imaginando se a gente tivesse os recursos tecnológicos e organizacionais que temos hoje, 40 anos atrás. É, Eu acho que ia ser uma coisa de louco. Eu acho que, mas tudo tem o seu tempo. Eu acho que é, o que nós chegamos hoje, a experiência de Instituto do Rio, que é tão exitoso, eu lembro, na década de 70, a Colômbia, lá em Puerto Terrada, na Colômbia, eles desenvolviam atividades que eles eram muito bons em consolidar. E o pessoal se tornava barra e tinha momentos de estudo, eram os benditos livrinhos aí de papel jornal, né, do Instituto do Rio. E nós, na Bahia, muitas declarações, ensino em massa, e a gente era muito bom em trazer pessoas para dentro da fé, convidando-as a se tornarem barrais. Então, eu lembro que o doutor Arbab ia a Salvador, conversando com o Sérgio, e falava: nós temos que trocar a figurinha, porque nós, na Colômbia, consolidamos muito bem e não sabemos ensinar muito bem. Mas aqui no Brasil você sabe ensinar muito bem, mas não consolidam tão bem. Então houve essa troca, né?
mas tudo escrito, igual você falou que qualquer coisa agora, para você não esquecer, você anota. Naquela época era tudo na caneta, né? Na caneta. Então, não tinha nada, nem sonhava em computação, nada disso. Já era o início, né? Porque no final dos anos 80 a gente já começou a ter Sim, eu me computador, lembro né? que eu já tinha o primeiro desktop lá, Pois é. mas eu já. DOS, era DOS, a gente fez curso de O DOS. DOS, DOS, É, uma cidade tinha. então, Aqueles disquetes assim enormes, cinco, estranhos. 5 1/4. Quando eu fiz monografia, já usava o computador. Depois, quando eu ingressei na universidade, eu tive meu primeiro 386, que a universidade forneceu em comodato, quer dizer, a Fantástico, universidade 386. comprou e pôs usufruto da gente. Um É, 386, né? Uma é, carroça cigana. é. É Mas uma coisa era estranha. uma coisa Hoje, para mim, é maravilhosa. uma carroça razoável. Mas, Silvio, e aí se alguém pergunta, algum jovem pergunta para você, Silvio, qual é essa experiência toda que você adquiriu? Realmente eu também tenho o mesmo sentimento seu de que eu tenho um momento certo, foi aquele o momento da oportunidade que a gente teve e agarrou, e é como se aquela história do que tá passando uma folhinha descendo o rio abaixo. Você está na beira do rio. Você pode pegar aquela folhinha ou não. Se não quiser pegar, nunca mais você pega. Pode vir outra, mas aquela já foi. Mas se você pega, você aproveitou a oportunidade que surgiu, né? Mas se perguntar, o que eu tenho que ter? Um jovem pergunta para você: olha, eu estou terminando o ensino médio, eu vou agora ingressar na universidade, eu estou nesse hiato entre o ensino médio e a universidade. É oportunidade, né? Antes de entrar, antes de ingressar na universidade, que conselho você daria? O que esse jovem precisa de adquirir para que ele realmente aproveite essa oportunidade de ficar aí um período ensinando a fé para depois dedicar a sua vida? Pois é, ele tem que ter coragem nessas horas, né? Mas muito se deve a ter um esteio da família, Hum, né? A gente, nesse momento da vida, você não toma as decisões sozinho, né? Você tem que ter o esteio da família, quer dizer, porque é uma insegurança, pô, né? A pessoa vai fazer uma coisa, se a família não der apoio, vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que eu consultaria com a família, né? Se eu fosse um filho, consultaria com o pai, com a mãe, eles têm que comprar essa ideia, eles têm que apoiar isso. Eles têm, porque aí você tem um patamar de segurança para você servir a fé dessa maneira, né? E veja, a minha família não era Bahá'í, né? Mas a minha mãe garantiu, né? O que eu precisasse, né? Nesse momento, né? Pô, porque é a mãe, né? Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Então, eu acho que nas famílias barrais, eu não sei como é que estão as coisas hoje. Eu não tenho filhos pequenos mais, né? Mas será que os pais estão pensando no desenvolvimento do seu filho, incluindo esse momento do serviço como parte do desenvolvimento da pessoa humana? Ou estão levando isso em conta ou só estão levando em conta as coisas que o mundo nos exige, né? Porque eu acho que, antes a gente falar de consolidação, eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, a efetividade de viver a fé profundamente está no serviço. é, Religião teórica vai com o vento, né? Ela entra e sai, né? Você tem que servir ela de alguma forma. Então, nesses campos do serviço, tem um momento bom para você fazer isso, né? Mas a família tem que apoiar. Assim como a gente apoia o filho para estudar, tem que apoiar ele a servir também, né? Então, esse é um momento que os pais. Se eu tivesse uma instituição, eu convidaria os pais para uma reunião, não os filhos. Porque eu acho que muito se delega aos filhos a decisão. Claro, eles têm que ter vontade, mas os pais têm que dar o esteio para eles terem vontade, né? é. Eu lembro quando eu consultei isso com a minha mãe, a possibilidade de eu
Eu saí de Belo Horizonte, ir para Salvador, até naquela época não era um ano de serviço, não, era servir. E o Aham, tempo não era limitado, o tempo era ilimitado, né? Então eu aham, falei com ela se ela concordava. Ela falou assim, meu filho, ela já conhecia a Fé Bahá'í, ela já tinha até participado de algumas reuniões, então ela já conhecia o meio onde eu estava me jogando, né? O meio que ela estava autorizando o filho dela a frequentar e agora sair de casa, né? E sair de casa para longe, porque naquela época 24 horas de viagem de ônibus era bem distante. E é, aí ela falou: meu filho, vai e vai com a minha bênção. aham. E aí é isso, né? Você tem razão, tem total razão. Ô É, Silvio, sim, deveria ser uma coisa natural, mas não necessariamente é hoje. Antes era mais natural isso, é, né? é, Eu falo assim, não tenho um levantamento concreto sobre isso. Até seria bom fazer uma pesquisa de entrevistar as pessoas sobre é. essas coisas, né? Hoje o Mas, mundo está muito mais perigoso. Antigamente, é, nessa época, o mundo era perigoso, mas comparativamente era muito ingênuo. e a gente, o mundo muda rapidamente e a gente não tem como prever as coisas. A maneira que a gente fazia antes não vai dar, daquele jeito não vai dar mais, mas tem outras maneiras, né? É. Então, a família apoiando sempre vai ser mais fácil o jovem Passar por assumir, essa experiência, né? passar por essa experiência que pode. E ela tem várias facetas, várias possibilidades. Não precisa ser exatamente daquele jeito, né? É, Mas isso fazia parte das famílias barrais da época, dos anos 80. é, Era é, da parte natural das coisas. Quantos é, instrutores eu conheci de famílias é, barrais, né? E outros que se declaravam que, como é, eu, queriam ser instrutores. Era uma coisa assim natural. verdade. Silvio, meu querido amigo, os nossos espectadores já sentiram que a gente pode ficar aqui uma semana que tem conversa para uma semana. Tem conversa para. Mas olha, no começo desse nosso episódio aqui, você viu que todos viram que eu não te apresentei, você que se apresentou. Para despedir também, eu não despeço, não. Quem despede, as últimas palavras são suas. Mas antes delas, eu quero agradecer muito, primeiramente a você, porque se não fosse essa sua vida dedicada a Deus, dedicada à fé Bahá'í, com essa experiência de instrutor viajante, pioneiro de curta duração, esse episódio não existiria, né? Então eu quero te agradecer muito sua participação nesse nosso programa, Uma Graça de Podcast. E agradecer todos esses que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando com outros amigos. Sempre a gente recebe alguma notícia, até mesmo de amigos que não são barrais e que falam: olha, estou achando muito interessante, porque eu ouvi falar que essa religião Bahá'í não tinha padre nem pastor. Falei: deve ser uma bagunça. Mas não tem nada de bagunça, não. É muito organizada, sistemática, tem instituições, enfim. Esse programa também está servindo muito para que os amigos dos amigos assistam os episódios e, de alguma forma, se interessem por saber mais sobre a fé Bahá'í. E agradecer a todos esses amigos, então, que estão compartilhando, estão dando joinha. Quando o episódio for ao ar, na hora que ele está indo ao ar, ele está indo ao ar ao vivo. Então, existe o chat ali, as pessoas podem comentar, só não dá para interagir com o convidado, porque o convidado foi gravado, não está sendo ao vivo, né? Mas muito obrigado mais uma vez, Silvio, e as palavras finais, então, são suas. Obrigado por essa oportunidade. É interessante porque a gente acaba fazendo uma revisão da nossa própria vida, né? É, Espero que as pessoas gostem e pensem nas suas experiências em relação à nossa experiência, né? Que todos têm grandes experiências, né? E são diferentes. E foi bom porque eu pude revisitar certas coisas que fazia tempo que eu não mexia. Fui nos documentos antigos, ver algumas coisas, né? Então, foi uma oportunidade de revisitar a minha própria história de vida. Eu agradeço muito a você, mas muito mesmo.
foi uma experiência muito legal. Espero que as pessoas gostem. Muito bom. Vamos gostar, sim, com certeza absoluta. Um beijo bem grande no seu coração, Silvio. Que Deus Você continue também. te protegendo. E que em breve você vai ser avô, né? Pois é, se Seu Deus filho já vai quiser. casar daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Vai ser Exatamente. ótimo. Então, tchau, meu amigo. Fica com Abraço. Deus. Tchau, tchau.